Remo acertando com 2 reforços para a temporada 2026, assim como o Curitiba tá abrindo os cofres, meu camarada. Contratação milionária no Curitiba e notícias do Botafogo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Vasco agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, penúltimo dia do ano, e aqui estamos nós atualizando o mercado da bola, então não deixa de se inscrever. Já somos mais de 110 mil inscritos no canal, sua inscrição é muito importante. Deixa a curtida também, meu camarada, e vamos direto pro assunto, começando com a notícia do camarada que tem o melhor empresário do futebol brasileiro. Palmeiras encaminha empréstimo de Caio Paulista pro Grêmio. Cara, eu não sei como que o Caio Paulista consegue jogar só em time grande. Alô, você gremista que tá animado com a contratação de Caio Paulista, vou te mandar a real. Não fique animado, tá? Lateral esquerdo, que na verdade, ó, a origem de Caio Paulista, ele era um atacante, jogava no Avaí, Fluminense pegou ele por empréstimo e resolveu comprar Caio Paulista. Caio Paulista era um ponta que jogava pela esquerda. Fluminense contratou o Caio Paulista, Fernando Diniz reinventou o Caio Paulista e transformou o Caio Paulista em um lateral esquerdo. Que também não é lá essas coisas, tá? É um cara de muito vigor, corre muito, né? Consegue fazer ali aquela corredora ali pela esquerda muito bem, né? Mas não defende bem e atacar também não ataca tão bem assim. Não sei como, né? O Palmeiras comprou o Caio Paulista, o Fluminense emprestou pro São Paulo. No São Paulo ele foi bem. O São Paulo queria comprar o Caio Paulista e quem comprou foi o Palmeiras. Palmeiras também ele não jogou muito bem, ficou uma temporada, foi emprestado pro Galo, não jogou tão bem no Galo e o Palmeiras não quer mais o Caio Paulista e vai emprestar pro Grêmio, tá? Não foi bem por onde passou, só foi bem no São Paulo, né? Razoavelmente bem, digamos assim, tá? Então, o Palmeiras emprestará o Caio Paulista para o Grêmio nessa temporada. Caio Paulista com 27 anos, começou na base do Ceará, jogou por Avaí, Fluminense, e aí voltou pro Fluminense, foi pro São Paulo e depois pro Palmeiras, jogou no Galo. Em 41 partidas, deu 3 assistências no período em que esteve no Palmeiras. Então, 41 jogos, 3 assistências. Então, você gremista, vai ganhar um lateral que corre muito, mas que vai te dar um pouquinho de raiva nessa temporada, tá? Vitória anunciando a renovação de mais um jogador muito importante aí da temporada 2025, Baralhas, o cara que fez o gol da permanência aí, volante de 27 anos, já se identificou muito rapidamente com a torcida do Vitória, teve o seu contrato renovado, então ficará até 2028, então Vitória comprou Baralhas junto ao Atlético Goianiense, vai desembolsar 8 milhões de reais. Então o Vitória está priorizando a compra de jogadores que já deram certo no clube, né? Então o Vitória não tá indo de maluco no mercado, fazer aventuras, trazer jogadores assim, apostas, não. O Vitória tá comprando, tá investindo seu dinheiro de compra em jogadores que já deram certo. Então Baralhas permanecerá aí por mais 4 temporadas, tá? No Vitória, 26, 27 e 28, 3 temporadas, né? Fiz a conta errada, 26, 27 e 28. São 3 anos aí de contrato a mais. Em 2025 foram 46 jogos pelo Vitória. Olha isso aqui. 46 jogos pelo Vitória com 5 gols e 3 assistências. Ele é volante. Ele tem ali bons números como volante. Então Baralhas permanecerá no Vitória. Vitória que a partir de agora vai começar as aquisições, né? Vai começar as contratações. Estava focado nas renovações, agora vai para as contratações. O Sport para a Série B encaminhou a contratação de Zé Gabriel, volante ex-Vasco que estava no Portimonense de Portugal. Então o Sport conseguiu ali o acerto com o jogador. Falta a liberação do Portimonense, né? Então o mais fácil já aconteceu, que foi chegar a um acordo com o jogador. Agora falta ali uma compensação financeira para liberar ele do Portimonense. Então o próximo passo, finalizar a operação, é acertar a saída do clube português. E aí tá ali vendo se vai ser por empréstimo, se vai ser por compra definitivo, mas há ali um otimismo na negociação. Então só isso, né, que separa, só convencer o clube dele a liberar. Então é a parte mais difícil, né, que falta, liberar o Zé Gabriel do Portimonense, mas seria uma boa contratação aí para a temporada da Série B. E agora vamos de Curitiba, que está abrindo os cofres nessa temporada, tá? Primeiro, a gente noticiou isso aqui no canal, trouxemos essa informação, né, de que o Curitiba tava ali, fez a proposta pelo meia Gustavo, né, que tinha se destacado no Sport quando foi revelado. Conseguiu fechar essa contratação. Então o Curitiba teve o retorno positivo do Shabab Al-Ali, lá no o clube que detém os direitos econômicos do Gustavo.
Ele jogou a última temporada pelo Dubai United, estava emprestado, e agora o Coxa conseguiu essa contratação aí. Ele vai passar por exames médicos para depois começar aí os seus trabalhos no Curitiba. Então, além disso, o Matias Pereló, um jogador que estava no Central Córdoba, pertence ao Argentinos Júnior, recebeu uma nova proposta do Curitiba, tá? Negociação ainda não foi fechada, o Argentinos Júnior queria ali, fez uma contraproposta, e aí o Curitiba chegou a valores mais próximos do que o Argentinos Júnior queria, e agora o Coxa está bastante confiante, né? O Coxa já sabia quanto que o time queria, fez a contraproposta, fez a sua segunda proposta ali próximo do que o Argentinos Júnior quer. Então agora o Coxa encaminha a contratação do Pereló para a temporada 2026, além de fechar com o Gustavo. Outra excelente contratação foi Breno Lopes, tá fechado com o Curitiba. O Curitiba pagou 15 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do Breno Lopes, tá? Só que desses 15 milhões, 7 milhões e meio, ou seja, 50% fica com o Fortaleza, que detinha 50% dos direitos, e os outros 50%, os outros 7 milhões e meio, vão para o bolso do Palmeiras. Então, Curitiba terá 100% dos direitos econômicos do atacante Breno Lopes, de 29 anos, uma excelente contratação para nível de Série A. Tá? O Fortaleza em 2024 não fez uma boa campanha, tanto que foi rebaixado, e o Breno Lopes em 89 jogos pelo Fortaleza, tá? Desde 2024 ele tem 15 gols e 10 assistências, bastante participações em gols, é um atacante que faz gols e dá bastante assistências, tá? Então ele é o segundo atleta mais utilizado no Fortaleza, com 52 jogos nessa temporada 2025, sendo 41 deles como titular. Então Breno Lopes, um cara rápido, forte, bom finalizador, bom assistente, inteligente, né? Um cara que foi treinado por Abel Ferreira, evoluiu muito na mão do Abel Ferreira. Chega para mim como a melhor contratação do Curitiba até o momento para essa temporada de 2026, tá? Traz um cara realmente acostumado a jogar a Série A e que já desempenhou muito bem. É o tipo de contratação que eu faria se eu tivesse vindo da Série B. E notícia também no Curitiba, o Jaci, cara, quebrou o zigomático, né? O osso da face no treinamento, cara. Só que assim, vai passar por cirurgia, né, para reconstruir ali a face, mas não deve ficar muito tempo fora dos treinos, tá? O jogador, você já deve ter visto, né, joga com aquela máscara de proteção ali no início da temporada, no início da recuperação, e depois ele é liberado para jogar sem a máscara. Então ele deve ficar aí uns 15 dias em recuperação da cirurgia, e depois disso deve voltar a treinar com a máscara. Então o Jaci já começa a temporada se lesionando no treino, né? Que azar. O Canóbio, que toda hora quebra um osso da face, né? Então você já deve ter visto o Canóbio jogando com essa máscara de proteção. No Botafogo, a notícia de ontem foi que Hulk estava na pauta do Botafogo e André Hernan hoje, segundo André Hernan, que detém ali uma fonte da alta cúpula do Botafogo, um braço direito de John Textor, ele perguntou a esse camarada, né, a chance de acontecer a contratação do Hulk. E a resposta que ele recebeu dessa fonte foi: vou te falar a real, sério mesmo, 0 chance de acontecer do Botafogo contratar o Hulk. É o que essa fonte disse. Mas, meu camarada, isso pode ser também despistar, né, um pouco, né? Então a gente sabe que o Botafogo tem interesse no Hulk, o Fluminense tem interesse no Hulk, e o Atlético está vendo da permanência ou não do seu ídolo, né? O Hulk é um ídolo. Então, o Botafogo tá aí despistando se quer ou não, mas provavelmente está interessado nessa contratação. Notícia importante para o botafoguense também: o Botafogo chegou a um acordo com o Atlanta United e não vai sofrer o transfer ban nessa janela de transferências. Então o Botafogo conseguiu ali um acordo financeiro para poder pagar em novas parcelas os 21 milhões de dólares que deve ao Atlanta United, né? O Botafogo ainda não pagou nenhuma parte desses 21 milhões, né? Mas vai ter que desembolsar aí esses valores ao longo do tempo. Fez uma nova proposta, o Atlanta United aceitou, e não vai a FIFA recorrer ao transfer ban para o Botafogo. E outra notícia para o botafoguense também, cara, que John Textor formalizou uma proposta à Eagle para recomprar a SAF do Botafogo, tá? Então ele afirmou que a proposta está integralmente financiada e que já realizou aporte de vários milhões de dólares no Botafogo nas últimas semanas. Ou seja, ele já está botando dinheiro no Botafogo nas últimas semanas e disse que vai continuar financiando a operação enquanto aguarda uma resposta. Ou seja, essa concretização do acordo permitiria estabilizar o fluxo de caixa da SAF e chegaria num momento muito importante, né? Um momento de janela de início de temporada. Então o Botafogo precisa disso. E John Textor está aí tentando recomprar a SAF. No Remo, meu camarada, fechou o contrato com o Iago Pikachu, diz jornalista. Então o Remo
fechando a contratação de um grande reforço para essa temporada. Iago Pikachu, revelado pelo rival, revelado pelo Paysandu, está fechado com o Remo para 2026. Já disse isso aqui no canal, provavelmente só será anunciado no dia 1º ou no dia 2 de janeiro, porque o contrato com o Fortaleza se encerra no dia 31, então para ser anunciado no novo clube tem que esperar esse contrato terminar. Então essa informação aí foi divulgada pelo jornalista Paulo Fernando da Rádio Liberal Mais e ainda aguarda confirmação oficial pelo clube. Já disse, essa confirmação só vai chegar depois do fim do ano, muito provavelmente. Nos últimos dias essa especulação tinha ganhado intensidade e a gente já tinha falado isso aqui no canal. Cara, Iago Pikachu é uma excelente contratação, assim como o Breno Lopes, né? O Fortaleza tinha muitos jogadores muito bons, né? Que tinham muita experiência em Série A e desempenham há anos em Série A. Iago Pikachu é mais um desses. Hoje em dia, Pikachu não joga mais de lateral, é um ponta, mas pode fazer a lateral. De vez em quando é um cara que conhece a posição. Então, o Remo traz um jogador muito experiente, polivalente e que não vai precisar de tempo para se adaptar à cidade de Belém. Afinal de contas, ele é de Belém, né? Então, Iago Pikachu, reforço do Remo e a volta dos que não foram, né? Kaique Almeida, zagueiro do Fluminense, foi titular do Remo aí na reta final da Série B. Estava encaminhado com o Mirassol, porém, houve uma reviravolta, tá? O Fluminense já havia feito esse acordo com o Mirassol, porém o Remo não desistiu de seu zagueiro e fez uma nova proposta, aumentou a proposta em relação ao empréstimo do Kaique e ele está encaminhado para permanecer no Remo lá. O clube do Remo cobriu a proposta dos paulistas e assumirá todas as pendências do negócio. Também pesou o fato dele querer mais minutagem, já que ele deve ser titular no Remo, tá? Então, formado no Fluminense, ele foi muito bem, né? Na última temporada pelo Remo, é um cara que ainda tem muito a evoluir. O Mirassol ainda tá buscando essa reposição pro James, que foi pro Fluminense. Então, boa notícia pra torcida remista, o Kaique Almeida permanecerá, um zagueiro de muito futuro, muita técnica, e é um cara que foi muito importante na Série B, então permanecerá no Remo. E outra contratação que o Remo está estudando é Thalisson. Thalisson, ex-Paysandu, zagueiro Thalisson, que tem contrato com o Curitiba até 2027. Tem agora o interesse do Remo por trás ali, tá? Ele que jogou a última Série B pelo Paysandu, pertence ao Curitiba até 2027, como eu falei. Informação dada inicialmente pelos jornalistas Lucas Rossafa e Rogério Scarione, confirmada pelo GE através de uma fonte do clube, tá? É uma negociação que o Remo tenta o empréstimo, tá? Um zagueiro de 23 anos, jovem, que viria para compor elenco, tá? Agora, a gente não sabe se essa negociação com o Thalisson seria uma reposição pro Kaique ou se os dois vêm juntos, tá? A gente ainda não sabe essa informação, né? Se uma contratação exclui a outra. Então a permanência do Kaique pode excluir a contratação do Thalisson, mas o Thalisson é um zagueiro que viria para compor elenco. Notícias rápidas agora. Flamengo está rondando o Caio Jorge depois de ser ridicularizado pelo presidente do Cruzeiro, né? O Pedrinho, dizendo que quem quer sentar na mesa com o Cruzeiro tem que botar dinheiro, né? O Flamengo tinha sinalizado uma proposta de 30 milhões de euros que o Cruzeiro desdenhou e agora o Flamengo não desistiu. Tá estudando aumentar essa proposta aí que havia sido de 30 milhões de euros, né? Mas a primeira oferta rubro-negra não foi exatamente de 30 milhões. O clube carioca ouviu sobre o interesse em Everton Cebolinha e ofereceu liberar Everton Cebolinha e pagar mais 22 milhões de euros. Então a proposta primeira do Flamengo era: toma o Everton Cebolinha e toma mais 22 milhões de euros. E o Cruzeiro não aceitou e disse que só aceita sentar à mesa para discutir a contratação à venda de Caio Jorge por 50 milhões de euros. Então, o Flamengo vai ter que abrir os cofres realmente se quiser contratar o Caio Jorge, mas seria uma contratação absurda, tá? Se o Flamengo tira o Caio Jorge do Cruzeiro, isso aqui realmente é demonstração de força. Mas vamos ver se realmente tem R$1 bilhão para fazer essa contratação aí, seria gigantesca. O Cruzeiro encaminhou também a saída do Tevez, tá? O clube japonês aí, o Yokohama Marinos, que tinha feito uma proposta de empréstimo gratuito. Eu nem sei o que passa na cabeça desses japoneses. Ninguém mais empresta de graça hoje em dia, né?
fez uma nova proposta agora com uma compensação financeira pelo empréstimo e como opção de compra fixada em 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais. Então o Tevez está encaminhado para fazer essa temporada no futebol japonês. Fluminense encaminhou a contratação de Arana, está praticamente fechada. O Atlético Mineiro deu ok e agora Fluminense e Guilherme Arana estão fazendo aí os últimos detalhes do contrato para anunciar essa contratação, que deve ser em breve, tá? Essa contratação. O Arana deve se reapresentar ao CT do Galo no dia 2 de janeiro, caso essa negociação não tenha sido concretizada até lá. O Fluminense deve fechar essa contratação na primeira semana por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, que o Fluminense vai desembolsar pela contratação do lateral Guilherme Arana do Galo. O Galo que já contratou o Renan Lodge, né? E o Santos está interessado em Lima do Fluminense, tá? O Fluminense tem ali, de acordo com o Diário do Peixe, né, um site especializado no Santos, o Santos fez uma consulta pelo Lima, 29 anos, um jogador muito bom para a Série A, tá? Muito bom mesmo. O Santos quer saber se o Fluminense tem esse interesse ou não em negociar o Lima. O Lima que ainda tem contrato com o Fluminense, né, para essa temporada e tá ali na barca dos negociáveis do Fluminense, mas o Lima é importante, é um jogador polivalente, tá? Ainda existe no Fluminense, nessa negociação entre Fluminense e Santos, valores a serem quitados pelo Soteldo. Então pode ser que haja um ajuste, né? Perdoa a dívida do Soteldo, uma parte da dívida do Soteldo, recebe o Lima, então existe essa possibilidade. O São Paulo também está interessado em contratar o Lima para essa temporada. No Vasco, finalmente uma notícia, né? Avançou na contratação de Joran Rojas, que jogou pelo Monterrey do México a última temporada, e há otimismo na contratação do meia do Monterrey do México. Só que ele é colombiano, tá? 23 anos, muito jovem, deve ser o primeiro reforço para 2026. O clube tem otimismo na contratação. Deve ser ali uma contratação que segue o padrão de outros reforços do Vasco, né? Como os colombianos que chegaram no Vasco. Ele estava emprestado ao Necaxa também do México, mas pertence ao Monterrey. Vamos ver se ele chega por empréstimo ou se ele chega em definitivo, tá? Mas o Vasco tá apostando nesse modelo aí que funcionou bastante com o Gomes, né? E com o Cuesta, né? Jogadores colombianos que chegaram no meio do ano e deram muito certo no Vasco da Gama, tá, meu camarada? Então, essas são as principais notícias do mercado no dia de hoje, penúltimo dia do ano. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida, que espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!